Oi pessoal, começando mais um Royconcast, o podcast da Ciclo E-Commerce, feito para você, gestor de e-commerce e marketing, a vender mais. E hoje qual que será o tema? O tema é como que você pode otimizar os seus custos de mídia, como que você pode trabalhar esse seu investimento e obter o máximo de performance possível. E para falar sobre isso, eu tô com o meu co-host aqui, o Flávio. A gente vai trazer exemplos do que a gente já viu funcionar, né, Flávio? O que não funciona, o que funciona, o que a gente testou, enfim. Não, e tem coisa assim, eu acho que a coisa que a gente mais ouve assim ao longo desses anos é: pô, mas não dá para fazer mais nada com esse investimento? Cara, a resposta é sempre assim: cara, a gente vai tentar o máximo possível, muitas vezes dá para se otimizar o custo. Então, na Ciclo a gente tem alguns métodos que a gente olha, do que a gente faz, e muitas vezes simplesmente não dá para fazer isso. Mas o que a gente vai trazer hoje para você olhar para dentro da sua operação é se você está fazendo ou não, que são alguns pontos que a gente aconselha nesse aspecto de conseguir otimizar o custo para ter um resultado maior. Mas reduzir custo não é reduzir o CPC? Não, o que a gente tá falando a gente vai otimizar, né, esse custo, né? Reduzir o custo. Cara, quando eu entro nesse lance, brincadeiras à parte, tá, gente? Não, eu falei assim, brincadeiras à parte, né? Por quê? A gente fala assim, pô, eu quero economizar a mídia, melhora esse CPC. Não tem como, não, isso daí é lance. É lance, né? Enfim. Mas vamos lá, acho que é o primeiro ponto que a gente anotou que é legal trazer pra galera aqui, é se dá para reduzir esse custo de mídia, otimizar, melhor dizendo, além dos anúncios. Quando a gente vai nesse aspecto de mídia, o primeiro ponto que a gente olha é o produto que está sendo anunciado. Por quê? Muitas contas e marcas às vezes chegam na Ciclo e às vezes eles estão anunciando produtos que não compensam. Então, quando a gente está... Não é que são produtos que não compensam, às vezes ele está focando naquele produto que é um produto complementar à compra. Sabe? Então, às vezes esse produto complementar à compra, ele vai ser utilizado não em anúncio, mas numa estratégia de cross-sell ou upsell dentro ali do e-commerce no momento da compra. Às vezes num produto semelhante, ou num produto recomendado, ou num produto recomendado dentro do carrinho, ou num produto recomendado no checkout, por exemplo. Ele não pode ser utilizado no anúncio. Então, a primeira coisa que a gente faz com os nossos clientes, você quer dizer assim, às vezes esse produto não unitário, não compensa anunciar. O valor dele de venda isolado não compensa pelo custo de você anunciar. E até por ele mesmo, algo que é importante analisar, até anunciando esse próprio produto específico, ele não tem uma taxa de conversão alta quanto outro produto tem. Então isso daí também precisa ser analisado. Quando você vai ali nas páginas de conversão do Analytics ou outra plataforma que você estiver utilizando, você consegue ver a eficiência de conversão de uma página. Então, qual que é a página de produto que mais converte? Consequentemente, aquele produto específico. Então, coisas que a gente faz que assim, Felipe, por incrível que pareça, que possa ser básico para alguns gestores, algumas operações, estruturar em conjunto com o gestor e constante. É a curva ABC. E aí, por que é inconstante? A curva ABC de produtos, ela se modifica ao longo do tempo. Ela não é algo ali estático, ela é algo dinâmico. Então, de período em período, a sua curva ABC ela vai mudando. Isso daí precisa ser acompanhado dentro das estratégias de anúncio, cara, de tudo. Então, só isso já reduz muito já otimiza muito, né, o custo de mídia. A gente acaba conseguindo fazer muito mais. Então, o que a gente está falando de curva ABC? Na curva A de produtos, são 20% dos produtos que representam 80% do seu faturamento. Então, são pouquíssimos produtos chaves. E aí, quando a gente está falando, Felipe, eu tenho lá 100 produtos. Significa que 20 produtos representam 80% do faturamento. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 100% da verba que eu tô fazendo, eu vou direcionar para 20 produtos. Só isso já vai, assim, otimizar muito o meu investimento em mídia. Por quê? Para pensar, no último episódio a gente falou sobre o segmento de moda, ou pode ser qualquer outro, cosmético, por aí vai. Tem muito produto que ele é complementar. Não faz sentido anunciar ele.
Às vezes vai fazer sentido você trabalhar com eles em outras origens. Às vezes você trabalhar com um canal de afiliado, você posicionar muito bem esse produto organicamente. Porque, por incrível que pareça, tem produto que não vale a pena anunciar. Às vezes você vai ter que trabalhar muito bem no SEO para ele ranquear. Tem cliente nosso de um segmento que o produto ali custa R$ 5,90. Não compensa anunciar esse produto. Só que ele está na primeira posição orgânica. Quando ele se posicionou organicamente, aí esse produto começou a vender muito. Ou Entende? você pode trabalhar também a comunicação desse produto complementar através de e-mail, através de um WhatsApp, através de um SMS. Eu prefiro, antes de ir para essa camada mais que envolve a parte de relacionamento, de CRM, e muito mais, cara, vamos trabalhar o on-site. O que é o on-site? Colocar um produto em conjunto na compra. A Amazon faz muito bem isso. Você entra na página, você vai ver que tem produtos para você comprar junto, em grupo. Às vezes você pode trabalhar esses produtos complementares ali dentro. Entende? É uma forma de você otimizar a mídia. Então, só de você fazer isso, por quê? Para pensar, você tem custo de produção de anúncios para cada produto, dependendo. Todo esse custo de marketing, a gente precisa, cara, otimizar ele. Então, para otimizar, cara, faz isso. Não é que não compensa você anunciar um produto de curva B, de curva C. Só que, o que a gente faz? A gente coloca esses produtos de curva B e C na ciclo como investigação de oportunidade, que muitas vezes um produto que ele tá na curva B e C não está sendo anunciado, a gente precisa monitorar ele no Google Trends, no Keyword Planner, para saber se ele está tendo tendência de busca maior. E às vezes, em algum período específico, esse produto ele vai crescer a demanda. É o momento de você direcionar ele para dentro da verba. Só que isso precisa ser trabalhado de forma dinâmica. Então, esse é um dos primeiros passos aí que eu comentaria sobre otimização. Otimizar, né? O custo de mídia. Legal, essa é uma boa. Outro ponto que a gente anotou aqui que é interessante discutir é a questão de ruptura. Né? Essa é a clássica, né? Mas tem gente que não sabe o que é ruptura. Vamos lá, vamos puxar esse ponto. Se investe em mídia, traz uma audiência legal, chegou ali na página do produto, acabou o produto. Exato. É basicamente isso. É isso que acontece, só que o dinheiro gasto no anúncio, no clique, tá rodando, não volta mais, porque esse usuário já chegou até o seu site. Como alinhar esses dois pontos que são fatores cruciais, né? Cara, tem comunicação com quem tá fazendo isso, seja interno ou externo, né? Muitas vezes você tem um time interno que opera esse canal, ou às vezes você tem um time, seja uma agência, uma assessoria que opera isso. Precisa estar muito assíncrono nessa comunicação, né? Cara, acabou o estoque lá, todo mundo já saber, em momentos específicos, tá todo mundo conectado isso, porque é muito comum, principalmente quando a gente está falando de formatos de anúncios, que eles não são plugados ao XML da plataforma. Então, por exemplo, o que é o XML da plataforma? Você pega um Google Shopping, um catálogo dinâmico do Meta, do TikTok, o que ele vai trabalhando quando você tem esse tipo de campanha? Ele sabe se seu estoque, se esse produto está com estoque ou não, ele ativa e desativa esse produto. Mas e campanhas que existe um mote criativo em cima do produto? Isso daí não tem como saber. Então, você precisa ter um alinhamento com quem está operando. E isso daí, cara, é dia a dia. E a análise de ruptura, ela não só valida o quando que acaba o produto, mas ela já traz dias anteriores que você tem que comprar esse produto. Para que você não tenha essa ruptura de estoque, né? Porque você tem um tempo do seu fornecedor, muitas vezes, produzir isso, te entregar. Às vezes você tem a fabricação própria. Tem o tempo também da fábrica, preparar o produto, estocar, baixar. Então, tudo isso é importante, porque boa parte da mídia, Felipe, ela é desperdiçada nas operações de e-commerce, principalmente para um produto que às vezes já acabou a campanha. Aquele produto não está no ar. Faz todo sentido. Não, e um outro ponto, até um pouquinho antes dessa questão de chegar ao site e ter produto, tem outro fator que me fugiu aquele indicador em mente. Nós temos uma taxa
uma taxa de acesso real ao site. Né? Então, vamos supor, você tem lá o teu volume de impressão... o Connect Rate. Connect Rate, você me lembrou o ponto que eu queria tocar. O que acontece? Mesmo havendo o clique, você tem um percentual de eficiência de pessoas que chegam ao site, pessoas que se perdem, que não chegam a carregar o site. Eu acho que esse é um outro ponto também que influencia. Então, o que eu penso? Quanto melhor for o Connect Rate de um e-commerce, também é mais um item que influencia na economia em relação a custo de mídia. Então tem muita empresa às vezes que nem olha para isso. Nem sabe o que é isso. Exatamente. Vamos explicar um pouco para quem estiver ouvindo o que seria o Connect Rate aí para o pessoal entender. Cara, o Connect Rate é assim... A pessoa, vamos pegar no caso do Meta lá, que é mais comum acontecer dentro dessas plataformas de redes sociais, né? Então a pessoa viu o seu anúncio, foi impactado, ela clicou. Vai ter o percentual de pessoas que vai conseguir acessar a loja, visualizar o produto e a página carregar, e vai ter o percentual de pessoas que não vai conseguir carregar, seja por dispositivo que ela está usando, seja pelo seu site que está demorando para carregar, seja no tipo de rede que ela está, às vezes ela está no 3G, 4G, 5G, depende. Então isso influencia no Connect Rate. Então o percentual de pessoas que consegue acessar a sua loja ali através do anúncio. Legal. Então se atentem a isso, pessoal. Às vezes você pode realizar algumas otimizações. É o que às vezes nem vê. Então por isso de ter o primeiro ponto que você tem de controle é conseguir deixar o seu site rápido. Então tem uma ferramenta que consegue medir isso, que é o Google Speed Page, né? Do Google lá. Você consegue colocar páginas específicas, quanto também o seu site inteiro. Outra ferramenta que, cara, às vezes o cliente ele tem plugado essa ferramenta e ele nem sabe que ela existe, que é o Search Console. É utilizado muito para SEO, só que essa parte de avaliação de usabilidade, por aí vai carregamento, é exibido dentro dessa ferramenta. Você consegue ver também se as páginas estão indexadas. Exato. Quantidade de cliques que você tem em determinada página, produto. Isso é muito legal. Até termos, né? Termos de busca que você tem bem indexado ali dentro da tua página, né? Fora do pago, né? Então essa ferramenta ela vai mostrar tudo que é links orgânicos, né? Então, para qual termo ali organicamente, o link da página do meu produto, do meu site está sendo exibido. Legal, boas práticas para aumento de conversão. Se tem mais uma que eu acho que é interessante, o que é mais eficiente? Você direcionar a parcela desses usuários para uma categoria ou direto para a página de produto? Por quê? Hoje, quando a gente pega, por exemplo, para analisar os recursos da PMax, né? A maioria de algumas campanhas elas são setadas para categoria, e aí ele faz toda a busca, ele entende o que tem de conteúdo, o que não tem. Você tem uma série de grupos de recursos, que são suas imagens e fotos armazenados no Google para ele exibir, né? Para ele exibir no Google Shopping, para ele exibir... Google Shopping, é óbvio, ele continua ainda pegando no Merchan. Para exibir no YouTube, para exibir na rede de parceiros da Google, enfim. A PMax ela veio para tentar amplificar. Deixar mais inteligente, né? Mais inteligente e não um único tipo de resultado em texto, por exemplo. Então você usa basicamente quase todos os formatos da Google. Mas a gente já faz testes lá dentro da Ciclo separando, tirando o shopping dentro da PMax e às vezes tendo mais performance do shopping fora da PMax do que dentro. Então não é uma formulazinha de bolo aí que você vai criar uma campanha. Mas você sabe por que eu vejo que... o meu racional, né? Discuto isso com o time. Por que eu vejo que isso dá certo em alguns casos, né? Poxa, a gente já tem um shopping ali na PMax, por que eu vou criar uma só de shopping? Por causa do foco do orçamento na campanha. Às vezes a disponibilidade do produto. Exato. E a PMax, por mais inteligente que ela seja, ela vai distribuir o formato. Né? Então ela vai usar todos os meios de vinculação do anúncio. Então se você tem ali, vamos supor, R$1.000 por dia numa campanha de PMax, ela vai estar distribuindo em todos esses possíveis formatos. Ela vai tentar buscar da melhor forma para entregar.
Agora, 1.000 por dia só de shopping, por exemplo, você tá focado naquele formato. Aí Exato. você pode ir controlando, definindo metas de retorno, enfim. E aí, outro ponto que é interessante que são as estratégias de anúncio, pra gente falar pro pessoal o que você acha. Nós temos ali estratégia de lance focado em ROAS. Não, mas queria ir antes se vale a pena direcionar pra categoria ou pro produto. Ah, a gente não pode deixar de falar isso. Pera aí, então depois eu entro nessa pergunta das estratégias de lance. Vamos voltar. Página de categoria de produto ou produto? Isso daí depende muito do... Eu olho muito pro criativo. Então, por exemplo, se o seu criativo, ele exibe diversos produtos... Então, por exemplo, pô, eu lancei uma nova coleção da loja. E aí, no criativo, eu tô apresentando a cor amarelo, vermelho, azul e verde. Dentro desse sentido que eu tô apresentando pro cliente... O leque de produtos, eu não sei qual ele gostou. Às vezes ele gostou do verde. Dentro desse criativo. Ou do vídeo ali que você está exibindo vários produtos. Então, quando eu exibo vários produtos dentro do criativo, a melhor forma é eu direcionar para categoria. Porque eu estou exibindo tudo aquilo que foi lançado. Quando eu estou exibindo um produto específico, o ideal é você direcionar para a página específica do produto. Porque daí, como o usuário intencionalmente ele se interessou pelaquela cor, pelo aquele tamanho, por aí vai, eu já direciono ele para a LP específica do produto e, consequentemente, vou ter uma taxa de conversão maior, mais efetiva, né? Então, se eu fosse selecionar da forma como setar e configurar, iria por esse caminho. Legal. Vamos falar das estratégias, então, de lance? A gente tem ali... maximização de conversão, estratégia de controle de CPC, a gente tem o ROAS desejado. O que eu venho reparado, falo isso com o time, contas que a gente assume às vezes, né, que tem PMax rodando. O pessoal deixa uma meta de ROAS alta. Então vou dar um exemplo, pega ali, vou dar um exemplo dos R$1.000 de novo, tá? R$1.000 por dia na campanha. Aí a meta de ROAS às vezes tá em 500%. Quer bater 500%. Vezes, né? Aí qual que é a dinâmica disso? Essa mensagem que você tá deixando pro Google, ele vai pegar o teu valor de investimento e ele vai tentar te entregar um ROAS de 500%. Por que eu falo tentar? Porque ele, de fato, ele vai tentar. Ele não é nada garantido. Só que, se essa meta de ROAS ela for muito alta no setor, ou seja, é um setor que a galera tá botando mesmo... E até mesmo no aprendizado da conta ali, né? O pessoal tá investindo, os concorrentes estão investindo. O que acontece que eu já percebi? A plataforma, ela deixa de imprimir. Exato, porque você não vai atingir... Porque ela tá querendo economizar. Você falou pra ela assim, ó, me entrega um ROAS de 500%. 5, vamos colocar assim. Ela segura, não imprime o suficiente, ou suficientemente bem, e aí você economizou de certa forma, só que você não gerou receita suficiente. E aí quais são os testes que a gente começa a ver que funciona? Reduz esse ROAS. Pô, vou reduzir o ROAS. Muitas vezes você reduz, você aumenta a eficiência, ele começa a imprimir mais. Exato. E isso foi um negócio muito interessante que eu comecei a ver, que na maioria das vezes, todo mundo vai olhar para as métricas lá da pontinha final, né? Vai olhar lá no ROAS na receita e na taxa de conversão. Só que tão importante quanto isso, é importante também saber se a gente está imprimindo. Por mais que a impressão seja uma métrica lá do comecinho, tá entregando, né? Eu tenho que saber se o anúncio está sendo entregue. Se ele não estiver sendo entregue... Você não vai trazer ninguém. Você não tem o clique. Você não tem nem o clique. Você não tem o clique, você não tem a pessoa acessando a loja, você não tem a pessoa indo pro carrinho, você não tem a pessoa... Exatamente. Então, assim, o que você... Na tua experiência também, Flávio, o que você acha, né? Esses modelos de estratégia de anúncio, maximizar a conversão, CPC, ROAS, qual o momento de usar cada um desses? Eu acho que, por exemplo, vai ter... É uma série de coisas que você tem que olhar muitas vezes para dentro do negócio. Às vezes você tem que olhar para sazonalidade. Então, por exemplo, cara, dependendo se você deixa maximizar conversão ali num período onde a sazonalidade do produto, a busca é gigante, você vai torrar o seu investimento rapidamente.
E aí talvez você não tenha um retorno efetivo. Porque, por exemplo, quando eu vou para maximizar a conversão, eu tô indo para uma mecânica onde eu quero converter independente do quanto seja lucrativo ou não para mídia. Já quando eu vou para essa parte de ROAS desejado, muitas vezes eu posso travar oportunidades. Mas qual que é o ponto, por exemplo, que eu vejo? Tem que balizar muito como que vai ser calculado esse ROAS desejado, essa maximização de conversão, porque é igual a gente estava falando. O mais importante no final das contas eu trago esse cliente aqui, eu tenho que ter o custo mínimo ali aceitável, né? O meu custo mínimo para conquistar um cliente novo é R$50. Eu vou tentar alcançar isso, R$50. Por quê? Eu preciso entender depois a recompra. Entende? Então, eu preciso aqui calcular qual que é o ideal de CPA, porque eu sei que, consequentemente, depois eu tenho recompra. Porque se você fica no ROAS de dia, de curto prazo, isso daqui trava o crescimento do negócio, é tudo aquilo lá que a gente fala de consequência, né? Tem uma queda brutal dentro do faturamento inteiro da loja, que impacta outras origens, muitas vezes além propriamente ali só de Google, por exemplo. Por quê? Não é só no Google, né? No Meta você pode travar o CPA ali que você deseja, você consegue travar também o ROAS que você deseja. Então, todas as plataformas permitem isso em questão de configuração. Mas a gente tem que olhar esses pontos do negócio. Às vezes você está num período às vezes você está num período que o ticket médio da sua loja está baixo. Ainda você não tem uma estratégia para aumentar o ticket médio dentro dela, com kit, com cupom progressivo, cupom progressivo não, desconto progressivo. Você não tem uma estratégia de UX ali compondo produtos de combo e por aí vai. Então, se aqui você está trabalhando com um ticket menor e no outro momento você está trabalhando com um ticket maior de compra, né? As suas estratégias elas vão ser diferentes. Entende? Porque, para pensar, se aqui seu ticket é menor nesse período, o Google está entendendo de uma forma. O seu ROI, o seu ROAS, né? Se aqui você está trabalhando com ticket maior, sim, nesse momento o Google vai estar trabalhando de uma outra forma. Então, exato. Por isso que eu acho que você deixar no automático, só na mão, as ferramentas ainda elas não têm inteligência para cruzar essas informações de negócio que a gente está pensando. Nesses momentos, elas podem ajudar em muita coisa, mas o perigo principal é deixar no automático isso. Eu também acho. Eu acho que um outro ponto muito relevante, quando a gente ainda fala de retorno de investimento ou traçar a estratégia de ROAS desejado, é o inverso, é se o orçamento ele também é baixo para aquela campanha. Imagina, né? É o que acontece também. Você coloca um orçamento ali, sei lá, de R$100, né? E teu ROAS desejado, vamos colocar que seja 2. Você está dizendo para ele que o satisfatório ele te entregar R$200. Exato. Então, assim, isso às vezes não é a receita que você tá mirando. Talvez você deveria imprimir mais, investir um pouco mais para gerar aquele resultado. E não necessariamente o resultado ele é diário. Às vezes você tem segmentos de negócio que, para gerar conversão, passa-se de 3, 4, 5 dias. Eu tava fazendo um estudo esses dias de um e-commerce que até a gente montei o estudo de caso que eu enviei para vocês nessa questão, gente. Por exemplo, é um segmento é um modelo de negócio de D2C, né? Uma indústria, né? E a janela de conversão, né? Ou seja, o tempo que se leva até tomar a decisão para conversão tá em torno de 3 a 5 dias. Né? Então, se ele amplia o investimento dele em algum período, né? E ele consegue gerar um resultado desses usuários numa velocidade mais rápida para o site, provavelmente ele coleta esse resultado de receita daqui a 3, 5 dias. E qualquer alteração que é feita anteriormente que esteja fora da rota também pode afetar negativamente. Então é legal olhar muito bem antes de tomar um movimento, né? Mas na minha ótica ali, todas as estratégias servem dependendo do objetivo que se tenha. Eu acho que um dos principais erros é usar uma estratégia que não tem nada a ver com o objetivo que se quer. Né? Porque, por exemplo, se você for falar de uma campanha ali que você seta para alcance, você não tem nenhuma dessas métricas.
para setar na configuração. Isso daí, a gente está falando especificamente de campanhas voltadas para fundo de funil, conversão. Então, quando a gente vai falar de campanha de alcance, a gente está falando de CPM, por exemplo. Como que você vai calcular isso? Entende? Exato. Eu acho que a questão assim, a melhor forma é separar. Eu digo separar e não avaliar o resultado, mas entender o que é resultado para uma campanha de CPM, por exemplo, que é o de alcance, por exemplo, que é o resultado de uma campanha de conversão. Vamos para o material? Você trouxe material para compartilhar? Não, tem. Acho que a gente está como a gente está na conversa aqui, acho que nem vai precisar, mas alguns pontos, né, que dá hoje em dia, né, para você otimizar ainda mais o seu custo de mídia, principalmente a gente falando de as ferramentas de mídia ficando cada vez mais inteligentes. Hoje para o futuro, principalmente da virada de 2024 para 2025, vai ser obrigatório que uma operação de e-commerce ela trabalhe, mesmo que basicamente com o CRM. Por quê? Você vai precisar imputar os seus dados primários dentro das plataformas, seja de mídia, de Meta, de Google, qualquer outra plataforma. E o que são os dados primários? Cara, é o e-mail, é o telefone, por exemplo, que você captou dos seus clientes. São pessoas que converteram na sua loja, você tem essas informações. Então, outro passo para você conseguir reduzir o custo de mídia é deixar as plataformas de mídia mais inteligentes para eles compreenderem quem que é o seu público, segmentação, porque se a gente for pegar o caso da Meta, eles estão cada vez mais afunilando, por exemplo, se você quiser segmentar alguns interesses específicos. Antigamente você tinha era mais amplo o leque de segmentações que você conseguia fazer por interesse. Então, para conseguir ter um custo mais otimizado de mídia, você vai precisar trabalhar com CRM, ter essa base bem estruturada de informação e por aí vai. Outra forma para você conseguir deixar os seus resultados de mídias mais eficientes. Existem, tecnicamente, 2 tipos de configurações. Então, você tinha o pixel lá, que você captava as informações através do cookie dos navegadores. E, hoje em dia, você tem as APIs. Qual que é a diferença, né? Então, você coloca lá no HTML do site e pega com base no que o cookie do navegador, né, o arquivinho, joga para dentro de informação para dentro da plataforma. E agora você tem as APIs que elas pegam esses dados, só que é conectado com o servidor da sua loja. Entende? Então, você conectou com o servidor da sua loja, aí sim isso começa a jogar informação para as plataformas de mídia, como Google, Meta, TikTok, por aí vai. Então, 2 pontos importantes para você reduzir ainda mais, né? Já dá para você fazer isso, não precisa esperar. Então, já ter ali trabalhando bem a estruturação da sua base de CRM e sempre, assim, constantemente atualizando as plataformas de mídia com esses dados e já ver se o seu site, né, a plataforma já tá plugada via API, seja Analytics, Meta, qualquer outro. Então, essas são algumas formas aí de você conseguir reduzir esse custo de mídia, principalmente com inteligência de dados, né? Muito bom. Antes de você preparar o material... Não, nem vou apresentar. Não vai compartilhar? Então deixa eu dar um recado Fechou. Rapidinho aqui para você, principalmente gestor de e-commerce aí que quer ultrapassar aquela barreira dos 300k por mês de faturamento na tua operação aí no teu site, tá? O que eu quero te convidar? Eu quero te convidar a conhecer a Ciclo E-Commerce. Nossa assessoria de performance especializada em operações de e-commerce. São mais de 300 projetos já atendidos, diversas marcas incríveis. Então, assim, dentro do nosso site você pode conferir as soluções e os cases, né? Explicar rapidinho como que a gente te ajuda, né? Se você estiver pensando em expandir o resultado da sua loja, adquirindo mais clientes, a gente pode expandir as frentes, né, de aquisição de origem mídia e criar estratégias eficientes. E a gente pode ajudar você também a fidelizar a sua base de clientes através de estratégias de CRM. Então, as duas juntas seriam o melhor dos mundos, né? E também, se você expandir para outros canais, nós atuamos com Retail Media. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Mercado Livre, Amazon, Shopee, por exemplo, como canais digitais de venda, a gente também faz gestão e operação de mídia dentro destes ambientes.
Se você tem interesse em conhecer mais, tem um QR Code aqui. Se você estiver nos ouvindo, www.cicloecommerce.com.br, dá uma conferida lá. Tenho certeza que a gente pode ajudar muito o seu e-commerce a crescer. Bom, e acredito que a última dica, né, pra gente trazer aqui sobre como otimizar esse custo de mídia é através, ao invés da gente só segmentar esse público tecnicamente ali na plataforma, né, setando esses dados, essas informações, a gente precisa segmentar muito bem o público através da copy. Então, por exemplo, cara, desenvolver um bom texto, desenvolver uma boa imagem, um bom vídeo também, tudo isso influencia, na hora que é impactado ali no anúncio, você já sabe quem se engajou, quem não engajou. E aí eu não tô falando de like nem nada. Que nem num vídeo você consegue ver a retenção do anúncio, para você saber qual que é o público, né? Qual que é o público que tá visualizando esse anúncio aqui por muito tempo? Qual que é o público que visualizou o anúncio e clicou? Trazer um outro exemplo. O TikTok, ele tem métrica ali do CVR e CTR. Então, você consegue ver o aumento. Tem até esse vídeo, se vocês quiserem ver lá no canal da Ciclo, que a gente fala só do TikTok para otimizar o anúncio. Então, qual que é o momento exato ali que as pessoas estão clicando no anúncio? Tem outra métrica também que é a CVR. CVR, o que ela traz? É uma métrica que ela traz qual que é o melhor momento para você colocar no começo do vídeo, do anúncio. Então, essa forma de você modelar a copy, falar com o seu consumidor de forma segmentada, isso daí já faz você ter uma queda no custo de mídia absurdo, né? E otimizar. Aí você consegue pegar esse dinheiro que sobrou e alocar no que está funcionando. Legal. Diversificação também faria parte, também, né, Flávio? Se a gente diversificar para mídias que possam complementar Google, que possa complementar o Meta, tem algumas legais que você indica pro pessoal? Cara, acho que saindo dessas, pra gente conseguir dar uma otimizada em questão de custo, é a gente sempre pensar em trabalhar em canais que a gente tem como que eu vou dizer? O retorno garantido, né? Que é assim, o CPA definido. Então, quando a gente trabalha com programas de afiliados, seja pessoas físicas ou jurídicas, ou quando a gente trabalha com performance em conjunto ali com nano e micros influenciadores, também é uma forma. Existem outros canais também que você consegue expandir. Por exemplo, que nem a gente está produzindo aqui o conteúdo, isso daqui vai ficar. Só que não é um conteúdo que ele... Como que eu vou dizer? A gente publicou, ele encerra. Não, ele fica indexado. Então, às vezes, você fazer os anúncios da sua marca, do seu produto, cara, com criadores de conteúdo, às vezes em blog, ou às vezes no YouTube, por aí vai, cara, você sempre vai ter esse anúncio rodando da sua marca sempre. Então, são formas que você vai ter no seu custo diluído ao longo do tempo, e aí o seu custo de mídia vai ficando mais barato. Legal, perfeito. Fechamos? Fechamos? Deixa eu dar o último recado. Se você gostou desse episódio, quer que a gente traga outro tema, algum convidado, não esquece de comentar aqui no vídeo e também acompanhar as nossas redes, @cicloecommerce e @royconcast. Conteúdos técnicos para você aplicar aí na tua operação. Ciclo E-Commerce, canal da Ciclo E-Commerce no YouTube também tem muita dica legal, pessoal. Tem um blog lá que a gente tá soltando 2 artigos por dia, hein? Nossa, é conteúdo pra caramba, então. Acessem nosso blog também, tá bom? Bom, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, deixa o teu comentário, teu like, se inscreve no canal, compartilhe com mais pessoas se você acredita que esse tipo de conteúdo possa ajudar. Do nosso lado, eu desejo muito sucesso pra você, um grande abraço e boas vendas. Valeu!